começar os debates com uma pergunta do Oscar Vilhena, um comentário do Oscar Vilhena. Não é exatamente uma pergunta, mas seguindo a tradição do presidente Fernando Henrique Cardoso, que bom que ele não veio, porque nós aprendemos muito mais com você do que se ele tivesse vindo, né? Marcos, muito obrigado. Eu acho que isso foi não só um retomar dessa história, mas também foi uma certa aula de direito e desenvolvimento, né? Várias das coisas que você colocou aqui. Primeiro, que não existe uma reforma do zero, né? Quer dizer, ela é incremental e houve um processo de acumulação, não só de erros, especialmente de erros, mas também de erros, mas também de mudanças institucionais e o papel que a Constituição de 88 teve em armar esse leque institucional que permitiu a transformação, né? A segunda coisa, de que também não há transplante institucional, quer dizer, você não importa alguma coisa de lá, mas você tem um repertório, já que no direito e na economia você não tem um laboratório onde você pode testar coisas, mas você pode acessar um repertório grande de coisas que estejam ocorrendo em outros países e ver de que maneira isso pode ser transferido para cá, né? E, fundamentalmente, também o modo como um grande elemento desse processo de transformação é a construção da confiança, né? E de que maneira a política ela pode ser muito mais do que uma má política, uma boa política, na medida em que você transfere a todas as informações, você não priva as pessoas de informação e você consegue dialogar fundamentalmente sobre a responsabilidade que se tem em não tomar aquela decisão. Mas o que, e aí vai a minha, talvez como pergunta ou não, que me parece curioso, é uma fala que você teve, né? Quer dizer, a lei que pega, a lei que não pega. Quer dizer, uma das coisas que nós aprendemos no Brasil ao longo desses anos, e estamos agora percebendo os riscos disso, é que mudar a lei é uma coisa razoavelmente fácil. O que é muito difícil é você mudar as normas sociais. E o que são as normas sociais? São aquelas que permeiam a nossa relação com a lei. É quando nós dissemos, não, nós levamos isso a sério e todos tomamos isso como uma razão prevalente na determinação das nossas condutas. Isto não é uma coisa simples de mudar. E esse momento em que o Brasil se aparta da Argentina não é simplesmente mudança onde nós mudamos, um momento onde nós mudamos as nossas regras jurídicas, mas substancialmente onde nós demonstramos que, como sociedade, nós estamos tomando um outro padrão de norma social pelo qual nós nos relacionamos com o direito. A semana retrasada estava no Rio o Jorge Soros, né? E eu estou no conselho da fundação, e ele falava que a coisa mais surpreendente depois da crise russa, que ele olhava para o Brasil e falou, o Brasil será o próximo e o Brasil cairá como a Rússia caiu, né? E a surpresa que ele teve com o modo como o Brasil foi reagindo a esta crise. Então, mesmo o mega especulador tinha uma expectativa de que as normas sociais a serem realizadas no Brasil o levariam ao fundo do poço. E o Brasil soube superar o seu padrão de comportamento em relação ao direito. Então, eu achei muito interessante o modo como frustrou-se a expectativa do mega investidor que trabalhava com o padrão de normativa social que o Brasil tinha, né? Então, isso é o lado positivo. E o lado negativo, no Woodrow Wilson Center, também há 2 semanas, que é o think tank do Congresso americano, onde se está revendo a estrutura do Departamento de Estado americano para se realocar o Brasil junto à Argentina e os países do Hemisfério Sul no diálogo econômico. Então, nós realmente corremos o sério risco de estarmos retroagindo há 20 anos, quando nós tínhamos um padrão de comportamento em relação ao direito muito aquém daquilo que nós precisamos. Então, era essa o comentário que eu queria dizer. A sua fala é te agradecer por ter participado disso, que é a coisa mais difícil de se fazer. Não é mudar a lei de responsabilidade fiscal, é mudar o comportamento em relação à lei de responsabilidade fiscal. Eu concordo inteiramente, Oscar, com essa sua observação. E, de fato, mudar ou aprovar uma lei, por mais complexo que seja o processo legislativo, por mais difícil que seja você conseguir a maioria, conseguir os votos, construir o consenso para aprovar, não é a parte mais difícil. De fato, a parte mais difícil é a prática, né?
E por isso que, em seguida da aprovação da lei, o governo mandou esse projeto de lei que a gente achava que complementava a lei. A gente não conseguiu aprovar. Mas, nessa questão aí das normas sociais, eu acho que aí tem um fator importante, se não determinante, é a postura do governo. Porque está todo mundo olhando para alguém, né? Assim como na empresa todo mundo olhando para o líder, também na sociedade está todo mundo olhando para o líder. O que é que ele está fazendo? Que exemplo ele está me trazendo, né? Então, eu acho, quando o Soros fala isso, ele estava olhando para o passado. É muito geral, é muito comum, mesmo os mega investidores, projetarem o futuro olhando para o passado e esquecer da possibilidade, da dinâmica social que pode construir uma solução. Naquele momento, a gente construiu essa coisa boa, que nos deu o grau de investimento e que e provocou esse deslocamento, né, da Argentina. O comportamento posterior, ele veio no sentido oposto e estamos nos reaproximando perigosamente. Estamos correndo o risco de perder o grau de investimento. Mas nunca a gente pode dizer que a gente não pode recomeçar e reconstruir. Isso é um erro. Então, também diria o presidente Fernando Henrique, a gente tem que usar as nossas forças, o nosso conhecimento, a nossa capacidade, e nós temos, de reconstruir isso, de retomar a direção. E reconstruir, eu diria, foi a mensagem final que eu tentei deixar, é claro que podemos fazer aperfeiçoamentos na lei, mas serão necessariamente aperfeiçoamentos periféricos, não é o essencial. A lei não ficou atrasada. Disciplina fiscal, eu lembro que, na época da discussão da lei, alguém me sacou um discurso do Turgot, que foi ministro das Finanças do rei Luís XVI, ou Luís XIV. Ele fala lá no discurso, ele foi convidado para ser o ministro das Finanças, e ele fala para o rei, quando foi aceitar o convite, ele disse que, olha, a gente precisa ter três coisas, pagar a dívida, servir a dívida, ter o limite do orçamento. São três coisas bem básicas, eu não estou mais lembrando das três, mas era a questão da dívida, a questão do orçamento e uma terceira coisa. E aí ele diz assim, eu sei que eu vou desagradar a muitos, e muitos amigos da corte, muitos amigos do rei, mas eu vou ter que fazer, é o meu papel. Então, assim, a gente, quando está na liderança, tem que levar isso a sério, e mesmo tendo consciência de que vai desagradar. Então, eu acho que a gente pode retomar a trajetória que a gente teve e recolher os benefícios que a disciplina fiscal nos oferece, reconquistar ou reforçar a credibilidade, que, quando ele duvidou, ele estava olhando para o passado. Agora ele pode dizer assim, olha, está vendo, eu não tinha razão lá, mas vocês recaíram. Vocês são mesmo aquilo que, talvez ele, não sei se na sequência ele falou isso, mas ele vai dizer assim, ó, eu demorei, mas vocês mostraram quem vocês são. Pode estar mostrando, até pensando isso na cabeça. E eu acho que a gente pode mostrar que ele está errado de novo, né? E o papel que um instituto como o Núcleo aqui tem, na época a gente contou muito com o apoio do Conselho Federal de Contabilidade. Eles têm, eu acho que você tem que aportar vários apoios assim numa iniciativa mais geral, né, para você seguir adiante, que às vezes sozinho não dá conta. Então, acho que é um desafio que a gente tem, que é essa retomada, e a questão da norma social que você estava falando é extremamente importante. Mas isso, o exemplo da liderança, o exemplo do governo, que ainda não parece crível, mas, por exemplo, através do Joaquim, a gente começa a ouvir.
Eu mesmo tive já na sala lá do ministro, e está lá uma moldura na parede, quem for lá vai ver, uma moldura na parede, assim, na coluna, que é um quadro da Lei de Responsabilidade Fiscal da época que foi sancionada, falando da disciplina fiscal. Não estava lá, agora está lá de novo. Então, eu acho legal. Então, eu acho que assim, a gente pode retomar, sim. A gente pode retomar. Eu acho que a gente precisa retomar. A gente precisa, não é nem que a gente pode, a gente precisa. Né? E eu acho que o núcleo tem um papel, né, importante nessa retomada, junto com outras instituições. Então, está aberto para comentários, perguntas. Fátima. Bom, eu tinha me preparado para falar sobre guerra fiscal, mas não resisto a fazer uns comentários para o nosso ministro, Marcos Tavares, sobre o day after da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por que é que essa lei pegou? Eu tive o prazer de ser testemunha, de ter trabalhado com o ministro Marcos, e a gente sabe que aprovar uma lei, ele teve um esforço enorme de convencer os parlamentares. Mas os que vão aplicar a lei, ali é que está a dificuldade. Como eles vão interpretar aquela lei? Os 2 pontos mais difíceis da lei eram o conceito de gasto de pessoal e de dívida. E cada Tribunal de Contas tinha uma forma de interpretar. Você lembra disso? Cada Estado fazia de uma maneira. A lei poderia não pegar se não tivesse havido um esforço que ele não quis. Não sei por que falar, que foi coordenado por ele. Acho que ele esqueceu. Eu já estava se elogiando, já tinha tanto elogio que ficou com vergonha. Agora eu vou elogiar. Por favor, fica à vontade. Houve essa concertação inicial de convencimento dos parlamentares, ela não parou aí. Houve todo um esforço, Selma lembra bem disso, que foi feito, a ESAF participou muito, eu estava na ESAF na época, nós pegamos os principais stakeholders, ou seja, os presidentes dos tribunais de justiça estaduais. Eles iam interpretar a lei. Foram feitos seminários em que o ministro ia, pessoalmente. O ministro ia e os presidentes dos tribunais iam também, para se discutir os pontos principais das leis, com os presidentes dos tribunais de contas, com os presidentes das assembleias legislativas estaduais, com os principais stakeholders que iriam aplicar a lei. Depois, com a população. O Conselho Federal de Contabilidade foi essencial nisso. A Associação dos Tribunais de Contas também. E se fizeram treinamentos de capacitação com os níveis técnicos, que criou-se até uma metodologia bem moderna, círculos cibernéticos, lembra disso? Criaram os círculos cibernéticos em que os grupos iam rodando nas salas, discutindo cada artigo da lei. E como se interpretaria na prática aquele artigo. Isso foi criando uma apropriação da lei pela sociedade, por aqueles que iriam aplicar a lei. Foi muito interessante essa estratégia. Mas depois surgiram as dificuldades, ministro. O senhor já tinha saído do governo, mas deixou uma coisa importante. Criou 2 programas com o BID para fortalecer secretarias de Fazenda e os tribunais de contas. Houve uma estratégia muito bem pensada. Por quê? As secretarias de Fazenda, o Pazzarino lembra disso, não tinham a prática de criar, por exemplo, a previsão e análise da arrecadação. E a lei exigia que se calculasse a arrecadação potencial para você medir se você tinha eficiência de arrecadação tributária ou não. A arrecadação é uma coisa tão distante que nós criamos um núcleo dos principais especialistas das universidades brasileiras para pensar uma metodologia que fosse aceita pelos estados para criar uma disciplina e uma metodologia de como dimensionar a arrecadação potencial. Segundo, o conceito de gasto tributário. Foi outra mudança da lei importantíssima. Gasto tributário, o pessoal chamava isenção, e é só o lado da receita. Mas, se você vê as finanças públicas, aquela isenção é um gasto tributário. Então, os tribunais de contas começaram a entender que eles deveriam fiscalizar. Aquilo que era uma prerrogativa só do lado da receita, eu não digo minha isenção para ninguém, porque esse problema de isenção é da receita, não tem nada a ver com a despesa. Aí, quando a lei exigiu que, ao se dar uma isenção, você tinha que dizer a origem da receita, onde é que você estava abrindo mão, e criou-se o conceito de gasto tributário, os tribunais de contas começaram a dizer, bom, isso é atribuição minha, eu vou fiscalizar, então, esses incentivos fiscais, que era a grande caixa preta das administrações tributárias. Então, essas mudanças foram se formando, e quando os programas começaram a se implementar, se criaram nas secretarias de Fazenda áreas para trabalhar a previsão da arrecadação, área para trabalhar a questão do gasto tributário, e começaram a surgir as primeiras iniciativas de transparência. Aquilo que
o Eurico sempre disse que é a grande bandeira desta casa. A Lei de Responsabilidade Fiscal precedeu a Lei da Transparência, precedeu a Lei de Acesso à Informação, e ela trouxe essa rendição de contas públicas. Exigiu que houvesse audiências públicas para discutir orçamento. Muita gente faz pseudo-audiências públicas, mas já estava ali a previsão de você dar uma publicidade à discussão da aplicação do recurso público. E eu estava na coordenação do programa com os dois, com a Secretaria de Fazenda e com os Tribunais de Contas. E qual era a dificuldade? Todo mundo voltou à Constituição de 88. Esquecemos de criar o Conselho Nacional do Controle Externo. Criamos o Conselho Nacional da Justiça, criamos o Conselho Nacional do Ministério Público. Agora veio a ideia de se criar o Conselho Fiscal, mas eu me lembro que os juízes, os ministros do Supremo Tribunal disseram: por que na Constituição não se criou o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, do Controle Externo? Por quê? Não tinha um espaço de harmonização da legalidade concreta. Aquilo que o Eurico tem tanto discutido, como se interpreta a lei aplicada? Quem vai dizer se esse gasto é terceirização ou é gasto de pessoal? Essa era a grande dificuldade. Aí se partiu novamente para a estratégia do convencimento e da concertação, já que o Tesouro não tinha autoridade para mandar no Tribunal de Contas. O TCU não tinha autoridade para dizer o que os tribunais de contas estaduais deveriam dizer. Então, mais uma vez, ainda fruto da sua administração, foi feito um programa com o Instituto Rui Barbosa e o Atricom, os tribunais de contas, e se criaram sessões de harmonização de entendimento. Eram 27 pontos de divergência que existiam na interpretação da lei na parte prática. Esses 27 pontos, o Tesouro participava do debate, conseguiram harmonizar 24, ficaram 3 que não harmonizaram. Se depois chegaram a algum consenso, eu saí do programa, já não sei. Mas, enquanto eu estava na coordenação desse programa, dos 27 pontos, 24 foram harmonizados, sem lei, só na base do entendimento e do convencimento. Por quê? As pessoas que decidiam estavam ali. E havia um sentimento público de que não interessava a ninguém essa divergência, porque um Estado que tinha uma disciplina fiscal interpretando diferentemente podia esvaziar todo o esforço da lei. Então, eu diria, elogiando também, mais uma vez, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que aquilo que a nossa Constituição prega, que o nosso federalismo é cooperativo e que cooperação pressupõe coordenação, esse foi um esforço próprio do governo federal de coordenação. Ele conseguiu, magistralmente, fazer um trabalho de coordenação na concepção da lei e na sua implementação. Eram essas palavras que eu queria complementar o day after da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom dia a todos. Ministro, eu queria, seguindo a linha da casa, fazer apresentar um cenário e uma dúvida diante da minha dúvida em analisar a lei de responsabilidade fiscal. Eu vou me reportar a um evento que eu participei em que eu vi representantes da Receita Federal falando sobre tributação de lucros no exterior. E, num determinado momento, uma pessoa encarregada em redigir a normatização desta regra, diante de indagações do plenário, ele se reportou da seguinte forma ao plenário: isto é uma tese que a Receita Federal levará aos tribunais. Diante desse entendimento do tribunal, a pergunta que eu ponho ao senhor é: de que forma é que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que vê numa possível dosimetria da perspectiva de receita que ela terá, como é que isso se trabalha? Ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela conceitua o conceito de receita. O conceito de receita, imagino eu, dentro do pouco que eu milito nessa área, numa certa previsibilidade de arrecadação. De que forma que pode-se controlar essa previsibilidade a partir do momento em que nós temos um órgão de arrecadação que assume o papel de montar teses? Ou seja, olha, nós temos uma tese e vamos defender essa tese. Ou seja, como é que eu tenho esse equilíbrio dentro de uma pretensa objetividade que a lei põe no governo, ou seja, põe aos governantes: olha, eu preciso de uma objetividade para poder mensurar se você cumpre o seu papel de arrecadar aquilo que deve ou aquilo que pode e também gastar aquilo que deve ou aquilo que pode, diante do cenário de que podemos levantar teses. E essas teses, dentro de uma perspectiva extremamente objetiva, ela também se vê em autos de infração lavrados manifestamente indevidos contra súmulas de tribunais, que, não obstante não sejam súmulas vinculantes, são autos de infração lavrados, né, numa
tentativa de se criar uma receita que, em tese, se mantiver a regra, né, de um entendimento de um tribunal, não se terá essa receita. Como é que se controla isso, ministro? Você pode convidar todos para o café. Posso deixar para o Eurico aqui. Bem, Pedro, né? Isso. Ô Pedro, você colocou uma questão que a lei de responsabilidade fiscal não alcança, né? A receita, na questão fiscal, ela é um meio. Ela é um meio. Inclusive, o orçamento chama lei dos meios, né? O meio é para você financiar as atividades do governo. Então, a gente na lei não tem nenhum dispositivo que trate da questão da tributação. Não existe essa discussão na lei de responsabilidade fiscal. A tributação. Pelo que você está falando, é uma questão aí de tributação. Não é uma matéria da lei. Anos depois que saí do governo, saí em 2002, aí eu tive no BID, e voltei do BID, eu me privatizei. Hoje eu sofro também, como você, eu trabalho numa empresa multinacional que tem problemas desses e de outra natureza com o fisco, por conta da questão tributária. Mas onde é que essas duas coisas a gente pode dizer que elas se encontram? Quando você não tem disciplina fiscal, quando o Estado é hiperatrofiado, você aí se volta contra o contribuinte. O fisco acaba se tornando um inimigo, né, entre aspas, do contribuinte, porque ele vem com muita gana, porque ele está sendo chamado a ajudar ali a prover os meios, né? Se ninguém dá limite para a despesa, os meios, a busca dos meios fica uma coisa muito louca de você querer contribuir. Então, nesse sentido, as duas coisas se conversam, mas se conversa só aí, nas regras, na disciplina que a lei de responsabilidade traz, ela não fala da questão tributária. Mas, claro, que se a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal sendo aplicada, todo o rigor dela sendo observado, portanto, a gente acaba limitando esse Estado, ou trazendo esse Estado para uma condição compatível com a situação econômica dos contribuintes. E aí você diminui essa tensão. Existe uma tensão porque existe a necessidade de arrecadar, né? Então, você passa a defender teses, né? Tem que ter de qualquer forma. Não é porque não é o fiscal que tá criando. Quem está criando é o pessoal da arrecadação. E aí, quando essa cabeça, ou esse lado da cabeça do fisco começa a dominar, aí você começa a ver teses, né, a serem defendidas, coisas que não ajudam no processo em geral, né? Um outro exemplo que a gente pode lembrar é a questão, por exemplo, da nota fiscal paulista, né? Cabreira está aí. A questão é um exemplo cidadão. Eu acho que é o contrário. Essa é a coisa funcionando tudo para o bem. É como se estivesse girando no sentido bom, não é? Levando, pelo que eu sei, eu acho que até o Serra apresentou agora um projeto de lei para nacionalizar, né? Então, às vezes, é bom a gente lembrar dos exemplos também positivos. Eu acho que é o oposto, é o fisco trabalhando junto com o contribuinte no lado bom. Então, eu acho que a disciplina, que o tamanho do Estado, ele pode tanto ajudar
como pode também exacerbar e depois eu ia inventar uma palavra que não vou inventar, não. Desenvolver esse contencioso, né? Tornar uma coisa, a indústria do contencioso. Porque se o cara vai lá defender uma tese, aí tem aqui um exército para defender o contrário, e aí quem, no final da conta, quem paga é o contribuinte. É muito ruim para o todo. E isso acontece se você tem um Estado carente de recurso ou indefinidamente carente de recurso, sem limites para essa carência. Então, essas duas coisas se conversam aí, no meu entender. Essa foi difícil, essa foi a mais fácil. Não, a minha é mais fácil. Na verdade, eu acompanhei com muita alegria esse retomar, esse passado, esses sucessivos planos econômicos, o momento da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que também teve uma série de eventos favoráveis do lado da Receita, logo em seguida, na acumulatividade do PIS, depois da COFINS, gerando um aumento de carga tributária. Não era esse o objetivo, mas foi o que acabou se verificando. E muito esse sentimento de coesão, ressaltado pelo ministro, um convencimento e todo mundo olhando no mesmo sentido positivo. Os jornais desse final de semana mostram um deles, a capa é um discurso do ex-presidente Lula, no qual ele estica o braço assim e o braço aponta para uma faixa, um evento da CUT, abaixo o plano Levi ou coisa que o valha. Ou seja, nós estamos hoje muito distantes desse sentimento mais homogêneo por parte do governo em torno do que se quer e do que se busca. Há questões como o orçamento impositivo e até uma série de temas em que podem resultar em mais gastos, a questão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o ministro indo ao Supremo hoje para tentar trabalhar uma série de armadilhas fiscais que existem por aí. Como é que o ministro enxerga o cenário atual diante deste contexto de lei de responsabilidade fiscal e esta conjuntura de pouca receita e muita despesa? Com preocupação. Eu acho que o quadro fiscal ele tem até alguma semelhança com outros momentos que a gente viveu na nossa história. Não observância de algumas regras a despeito delas existirem hoje. Antes, eu mencionei aqui lá em 85, não tinha a regra. O ministro, pela lei, ele podia assinar um aviso e mandar o Banco do Brasil dar dinheiro para A, B ou C. Mas se viu que, 30 anos atrás, a gente viu que esse caminho não era bom, né? E, vendo que não era bom, a gente construiu o que foi construído. Hoje, a gente está vivendo um momento que é como se a gente tivesse fraquejado, né, na convicção, né, ou se distanciado, ou por falta de convicção ou por outras razões, a gente se desviou da disciplina. Criou uma situação que coloca a nossa credibilidade em xeque, coloca a nossa seriedade em xeque, e aí por isso que o grau de investimento passa a também ficar em xeque, e compromete o próprio crescimento. Então, assim como a disciplina é virtuosa do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista do ambiente, dos negócios, a indisciplina ela faz o contrário, ela é um vício, né? Ela destrói as condições favoráveis no ambiente econômico e levanta todas as suspeitas, todas as dúvidas. E, nesse processo, ela tem um outro efeito. Por exemplo, do ponto de vista do contribuinte, você vê um quadro de disciplina,
fiscal, aí você fica preocupado que aquilo, mais cedo ou mais tarde, o governo vai ter que fazer ajuste, isso vai ter um impacto na demanda. Estou fazendo o contribuinte pessoa jurídica, os investidores, vai ter um impacto na demanda, o nível de atividade vai cair, o nível de atividade caindo vai prejudicar o mercado que eu estava vislumbrando, o crescimento do mercado que eu estava vislumbrando, e aí eu paro de produzir e paro de investir, ou eu faço todas essas coisas. Mas é uma coisa que ocorre dessa forma, nesse ciclo aí. E, adicionalmente, esse é o ciclo, vamos dizer, o ciclo natural das coisas, né? Assim como tem o virtuoso, você, né, a disciplina levando ao melhor ambiente de negócio e mais previsibilidade nesse ambiente de negócio e uma maior atividade, maior investimento. O contrário também é verdadeiro. E mais ainda, você agora trazendo bem específico para o momento atual, e olhando como contribuinte, pessoa jurídica, fica um receio adicional, além de tudo que já está posto, assim, bem, se não se cria, ou não se recria, ou não se coloca de uma forma muito clara, muito objetiva, os limites do gasto, aí o fisco necessariamente tem que agir. O fisco, aí vem a fúria arrecadadora do Estado. O órgão de arrecadação, ele vai ser chamado a responder um problema que politicamente não se constrói, o consenso para. Eu não consigo diminuir os ministérios, não consigo diminuir a despesa, eu tenho, ou não quero, e aí o órgão de arrecadação é chamado para a mesa. Aí causa pânico no investidor, no setor produtivo, que realimenta numa outra escala esse ciclo que eu estava falando. Aí a gente estava rodando aqui, passa a rodar no mesmo círculo vicioso, mas num raio maior. Porque aí você passa a ter receio de, assim, o Congresso não aprova determinadas medidas e o ajuste fiscal vai ter que ser feito, e aí o que é que vai acontecer? Alguém vai ser chamado a prover outras teses, na linha que o Pedro estava colocando. Aí vem mais teses, tá certo? Então, isso é negativo, eu vejo com preocupação. Se a gente não construir rápido e não passar rápido essa mensagem, que seja crível para todos os agentes, que diz, olha, a gente vai sim fazer isso. Porque, assim, quando você não precisa fazer, dependendo da sua credibilidade de um governo, você, diante de uma crise fiscal, você pode ter que entregar tudo de uma vez. E, se você tiver mais crédito, se o governo tiver mais credibilidade, você pode escalonar a mesma entrega no tempo. Eu tenho que, olha, eu não tenho mais crédito nenhum, eu vou ter que pagar à vista, porque ninguém me dá crédito. Agora, se eu tenho algum crédito, eu posso escalonar isso no tempo. Eu posso fazer um ajuste. Vamos sair daqui, nós estamos nessa situação, fazer um disclosure completo da situação. Diz, olha, o ponto é esse. A verdade é que vocês já sabem, por diversas razões, viemos parar aqui, mas agora a gente precisa chegar ali. Chegar lá é um desejo de todos, vai ter ajuda de todos. Só que, para chegar lá, a gente vai percorrer esse caminho e dar uma orientação. Eu acho que a gente tem que usar o crédito que ainda resta para construir esse cenário, que é o que eu entendo que o ministro Joaquim está fazendo. Ele estabeleceu uma meta para 2015, de resultado fiscal, e previu para 2 anos à frente. Ele está querendo, ele está
com a dificuldade no curto prazo, mas ele está apontando para isso. Ele diz assim, olha, eu vou espalhar. Se o governo tivesse mais crédito, o esforço de hoje seria menor e mais compatível com o momento da atividade econômica. Infelizmente, o crédito está menor, e aí o impacto sobre a atividade econômica, sobre o investimento, tende a ser maior. E, na medida que o Congresso não aprova uma parte do que foi proposto inicialmente, aí teses podem aparecer. Eu temo por isso. Então, assim, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma mensagem positiva. Eu acho que é possível se reverter o quadro perfeitamente. Porque já teve outros momentos piores. Sim, senhor. Você já tinha nascido em 2000? Meu nome é Humberto Laudares. Ministro, obrigado pela apresentação. É sempre um prazer ouvi-lo. A minha de pergunta... graça, hein, Humberto? Depois a gente acerta essa. Na verdade, minha pergunta vai um pouco no sentido... Eu acho que a festa de celebração da Lei de Responsabilidade Fiscal foi maior há 5 anos atrás, nos 10 anos, do que nos 15 anos. Hoje, o que a gente vê, por exemplo, é uma situação fiscal, não só do governo federal, mas dos governos estaduais e prefeituras, que é preocupante. E o mais incrível, ministro, é que, independente da coloração partidária desses governos, o próprio governo que foi responsável pela lei, os governos estaduais e mesmo municipais não seguiram essa prudência fiscal recomendada. E a gente vê hoje, por exemplo, não só problemas de caixa de arrecadação, a previsão das receitas não feitas da maneira mais acurada possível, mas também, nos últimos anos, um aumento de endividamento, de operações de créditos, para quê? Para pagar funcionário. Ou seja, os investimentos caíram, na verdade, em termos relativos. Eu acho que é muito oportuno ter esse debate aqui hoje, eu digo até porque a sociedade civil vai ter também apontar o dedo e brigar um pouco para ter mais responsabilidade fiscal, que é isso que a gente quer, e essa responsabilidade fiscal não só nos limites também, que eu acho que é o mínimo possível, mas também a qualidade desses números, como que isso vai refletir na melhoria da gestão pública de maneira um pouco mais efetiva. Ou seja, vejo esses 15 anos aí com uma luz amarela, e eu queria saber do senhor se você também não tem essa preocupação, porque, no final das contas, um pouco da sua história não só depende do Joaquim Levy, depende de todos os governos. O Joaquim Levy, espero que ele não corte a carne também de programas sociais, por exemplo. E o mais incrível é que a gente está repetindo a mesma metodologia antiga de 15, 20 anos atrás, que a gente cortava indiscriminadamente tudo, como se não tivesse um aprendizado nessa gestão pública. Ou seja, você não acha que a luz é um pouco amarela? E essa aqui é um pouco da chamada para a própria sociedade civil brigar um pouco para que a responsabilidade fiscal que o senhor liderou esse processo da lei seja preservado da maneira que necessita. Obrigado. A brincadeira com o Humberto é porque o Humberto trabalhou comigo já 10 anos atrás, né? Não, eu já, de certa forma, eu respondi na pergunta ao Paulo, né? Que eu vejo, sim, com preocupação. Quanto à questão de celebrar, evidentemente, com toda certeza, a gente não vai celebrar os 50 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Espero até lá tenha virado cultura a responsabilidade fiscal e não tenha mais que ficar celebrando coisa nenhuma, né? Já tenha sido incorporado na norma social a tal ponto de... Não existe... E você vê isso em alguns países, né? Países que viveram processo de hiperinflação, como o caso da Alemanha, se fala de dinheiro com muita seriedade. Ou mesmo nos Estados Unidos, que não tiveram um problema como a Alemanha, mas eles sempre tiveram um comportamento responsável, né? Talvez pelo sistema, aí talvez a questão federativa nossa
tem uma parte da responsabilidade do problema. O governo federal, apesar de ser uma federação, é uma coisa esquizofrênica do ponto de vista político, porque os governos estaduais têm uma autonomia, um grau de autonomia muito grande, né? Eu esqueci de mencionar, eles tinham até mais, porque tinham os bancos, aí eu não voltei nos bancos, assim, foram todos fechados, né? Para poder ter essa disciplina, esse ambiente de maior disciplina. Mas, assim, eles têm um grau de autonomia muito grande para criar dívida, para criar despesa, criar obrigações. Dívida, vamos falar obrigações em geral. Para criar obrigações, os governos estaduais têm uma autonomia. O governo federal, por outro lado, é o grande arrecadador, então ele fica tendo que depois distribuir. Então, não é um desenho legal para favorecer a disciplina. Porque você olha, todo mundo, é natural que o governo estadual, o governador, pense em ir a Brasília. Afinal de contas, quem arrecada é você, meu amigo. Você me dá o dinheiro aí. Me dá a minha parte aí. Não é? Me dá a parte que me cabe aí nessa federação. Enquanto que, no caso dos Estados Unidos, mas a gente tem uma federação parecida com a do Brasil e termo territorial também, que é muito estudado, que é o Canadá, que é um exemplo bom para talvez a gente se mirar, se espelhar. Mas, assim, no caso dos Estados Unidos, eu ia falar, era o sistema tributário parece que favorece essa menor centralização dos recursos. Para essa questão aqui, eu estou ligando aqui, a questão do voto distrital. A relação de proximidade tem que ser essa, não é um bocado de recurso que você paga, imposto que você paga, vai não sei para onde, depois volta um dia uma parte, ninguém sabe como, passando por não sei quantas mãos, sendo desviado não sei quantas mãos, vai 100 e volta 5. Quer dizer, é um negócio louco, não favorece. Então, aqui eu acho que semelhante ao voto distrital, né? Num condado, num município nos Estados Unidos, qualquer coisa que você vá lá pedir para o prefeito, que seja, para a autoridade, ele diz assim, ok, mas nós temos que fazer uma discussão, vamos chamar o conselho, vamos discutir para saber se a gente quer. Esse serviço custa tanto e vai custar tanto. Quem vai pagar são vocês querem? Quer dizer, a gente está longe disso, né? A nossa federação, porque alguém lá em Brasília aumenta o tributo, esse negócio vai parar lá e depois um dia volta. Quer dizer, para atender um negócio não sei aonde, né? Para atender o Pará, criou-se uma tributação, se fosse, né? Criou-se uma tributação não sei aonde. Então, não favorece, tá, Humberto? Então, tem um problema aí na nossa federação que não ajuda a essa disciplina potencialmente. Podia ajudar potencialmente, que facilitaria, né? Facilitaria. Eu, na época que a gente estava nessa peregrinação aí de angariar o apoio para a lei, eu falava muito e fazia muita comparação com o comportamento do cidadão. Você, como cidadão, você tem uma determinada postura de responsabilidade. Então, é preciso ter essa disciplina no sangue. Quando a gente tiver, não vai precisar comemorar. Então, eu não acho que seja um problema. A conjuntura é outra coisa. Ministro, bom dia. Bom dia. Meu nome é Aldo, sou professor da pós-graduação aqui do GVLO e, ouvindo a fala do senhor, é realmente muito importante para nós, do direito tributário, entendermos todo o caminho histórico que foi percorrido para hoje nós podermos discutir e avançar nas questões tributárias e olhar também a parte fiscal e olhar também a estrutura do Estado, discutir o planejamento, as políticas públicas e essa interdisciplinariedade que para nós é muito cara. E até a minha pergunta tem relação com essa interdisciplinariedade, né? O Pedro fez uma colocação e ao responder, o senhor usou uma frase dizendo, não, esse é um problema de arrecadação, né? Um problema de tributário. Nós temos visto, na nossa história recente, uma separação, uma dissonância entre o direito tributário como arrecadação, né? A Secretaria da Receita Federal batendo recordes constantes de
arrecadação e, ao mesmo tempo, uma insatisfação com esse sistema, a ponto de trazer à pauta todo ano uma necessidade de reforma tributária. Quer dizer, o tributo deixou de ser um instrumento ligado com a sociedade e passou a ser uma fonte de recursos. Eu queria ouvir a opinião do senhor em relação a essa relação dos dois pontos, né? Quer dizer, em que medida o direito tributário ele se conecta com a lei de responsabilidade fiscal, se conecta com o orçamento público, se conecta com esse papel de uma fonte de custeio para algo que vai ser feito efetivamente com esses recursos. Quer dizer, trazer a sociedade para essa discussão e se isso seria possível, se é uma busca que efetivamente não seria um caminho bom. Qual que é a opinião do senhor a respeito? O Aldo, né? Isso. Aldo, eu acho que também eu não vou repetir, mas vou tentar economizar um pouco aqui no tempo. O que eu falei para o Pedro. Evidentemente que essas duas coisas se cruzam, né? E, ao final da resposta a ele, eu estava me referindo a elas se cruzam, elas se conectam quando a gente fala do tamanho do Estado, né? E se a gente, essas duas coisas têm que se conversar. Na medida que a gente não é capaz de trazer o Estado para um tamanho adequado à atividade econômica, à estrutura produtiva e ao nível de renda do país, aí você pressiona, portanto, o fisco por mais recursos, porque você está sendo incapaz de ajustar o tamanho do Estado. Na hora que você chama, a primeira rodada é fácil, tributa o óbvio e vai. Mas aí você, mas me dá mais, arranja mais um dinheirinho. Aí ele consegue mudar a alíquota em alguma coisa e arranja mais um dinheirinho. Aí o ministro vai e pede mais um pouquinho. Aí ele inventa a primeira tese. A primeira tese é relativamente tranquila, tal, dá para passar. Aí mas o Estado não diminui o tamanho dele e pede mais dinheiro. Aí fala de novo para a Receita, ela inventa a segunda tese, já um pouco mais elaborada, mais complexa, mais questionável. E aí vai. Quer dizer, é um processo sucessivo, essas coisas se conversam aí. Então, eu mencionei, eu temo quando a gente não encontra a solução de financiamento do déficit, que está estabelecido como meta, na legislação vigente, eu temo mudança na legislação contra o fisco ou contra o contribuinte. Isso é para botar a mão no bolso do contribuinte. Então, essas duas coisas se conversam aí. Tem que ser discutida no todo. Não dá mesmo para a gente... Um dos grupos que se discute a reforma tributária, né? Então, assim, não dá para discutir a reforma tributária sem discutir o tamanho do Estado. Não existe isso. Vocês têm razão, não existe. A conversa é louca, né? Você precisa de quanto? Né? Que tamanho é o Estado que você quer? Agora, essa conversa também não pode prescindir de um conhecimento da estrutura produtiva que você tem, do que você quer, para que país é que você quer, né? E da renda média desse país, da renda desse país, onde é que nós estamos, onde é que nós queremos chegar. Você pode tributar demais e anular a atividade econômica ou prejudicar a atividade econômica. Eu sei que quanto mais se pede ao fisco, mais teses aparecem e mais complexo se torna o sistema, mais louco, mais do que complexo, mais louco ele se torna, porque aí a criatividade se esgota, né? E aí você começa a inventar coisas que não são difíceis depois para a gestão tributária, né? Opa! Passa o microfone para o Júlio e vamos fazer duas perguntas do Júlio, na sequência o Alberto, o Marcos responde e a gente faz um intervalinho para o café. Depois continua? Tem a premiação. Ministro. Depende do café. Ok. Ministro, meu nome é Júlio. Eu gostaria de fazer uma ponderação. Eu percebi de toda a sua brilhante apresentação, assim, uma tentativa de colocar que
há uma necessidade de envolvimento da sociedade civil para que essa lei de responsabilidade civil, fiscal, de fato, se transforme numa instituição. No momento em que... Porque há governos que apreciam instituições e há governos que depreciam instituições, né? Em momentos em que há uma divisão social maior, que eu acredito seja o momento atual, como trazer essa experiência que o senhor descreveu muito bem, né, de tentar colocar pontos comuns que todos têm interesse, que é o interesse social, de fazer as coisas crescerem, o interesse maior, né? Como, nesse momento, sugerir alguma coisa, na atual circunstância de muita divisão, né, para que não pareça que qualquer posicionamento que se tenha, né, favorável ao país, à lei de responsabilidade fiscal, às instituições nacionais, né, que toda hora são questionadas, como fazer esse papel, esse engendramento, né, e sem parecer que você está num lado A, num lado B, num lado C, né, nesse ou naquele partido, né? Ver os interesses maiores, mesmo numa situação de divisão como é atual, como acho que há um certo consenso, né, que há uma divisão, como transformar a lei de responsabilidade fiscal numa instituição, né? Eu sei, depende de cada um de nós, mas como aproveitar experiências como a do senhor, a de tantas pessoas sérias que esse país tem, para que isso, de fato, se torne um valor, né? E consiga suplantar as bandeiras. Né? Não sei se é uma resposta fácil, mas eu entendo que a sua experiência e a dificuldade que o senhor passou possa nos ajudar nisso. Ok. Bom dia, ministro. Meu nome é Alberto Macedo, sou subsecretário da Receita Municipal de São Paulo. Como representante de um ente municipal, eu queria ouvir um pouco do senhor em relação a questão do gasto público brasileiro, que ele perpassa naturalmente pelo nosso modelo de federação, em que nós temos um país com 5.570 municípios, né, de toda a ordem de tamanho, né? O município de São Paulo, em que você tem um orçamento de mais de 50 bilhões de reais, e tem municípios que são menor, que têm uma população menor que um condomínio aqui em São Paulo, muitas vezes. Como esse desenho complicado, em que já na época da reforma tributária de 65 nós tínhamos mais ou menos 3.000 municípios, né? Então, essa peculiaridade da nossa federação é que você tem um município como um ente tributante, né, e um município como um ente que gasta, né? Então, você vê a criação de municípios, você vê o gasto, você vê um município que tem que ter um poder legislativo, né, um executivo, e isso aí gera gasto. Queria entender, e queria que o senhor tecesse pequenos comentários, enfim, breves comentários sobre essa questão da responsabilidade fiscal e a questão do gasto municipal e também do amadurecimento do gasto municipal, né? A gente tem uma discussão constante anual com diversos municípios do Brasil sobre a questão do amadurecimento do gasto. A grande bandeira é o gasto público responsável. E isso se torna mais complicado quando se desce a seara municipal, quando se fala em amadurecimento, enfim, de gestão fiscal. Eu queria ouvir o senhor um pouco sobre isso. Obrigado. Tinha mais um? Você falou o nome, eu estava escrevendo. Alberto Macedo. Alberto. O Júlio, a sua pergunta parece com a questão da lei vai pegar ou não vai pegar, né? Eu acho que a lei pegou, se fosse para responder agora, 15 anos depois, senão a gente nem estaria discutindo. Não tem... As leis que não pegaram não ficaram sendo discutidas 15 anos depois de ser sancionada. Simplesmente não pegou. E, no ano seguinte, já se esqueceu dela, né? Ou aprovamos outra. Então, eu não tenho dúvida que pegou, não tenho dúvida que a disciplina fiscal é um tema, né? É um tema da política econômica permanente, é um tema dos investidores, é um tema das agências de avaliação de risco, é um tema dos gestores públicos. Eu acho que não é um tema na sociedade, dos contribuintes, né? Então, eu acho que a gente venceu já essa parte. A gente tem que persistir. Eu estava na resposta ali que eu mencionei para o Humberto,
eu falava durante a cruzada lá da discussão da lei, dizer assim, tem que virar cultura. A disciplina fiscal tem que ser cultura. Tem que... Aquela coisa que não existe questionamento, não existe dúvida. Ele não precisa falar dela, né? Esse que é o ponto que a gente tem que chegar. A gente não alcançou a despeito da lei. A gente tem a necessidade de ser lembrado ainda. Como nós próprios também, como cidadãos, às vezes, a gente tem necessidade de, em casa, lembrar da disciplina fiscal. Não é uma coisa automática na nossa cultura. Eu estava falando antes da questão dos Estados Unidos, e o Isaías, talvez de todos nós aqui, possa trazer mais essa experiência aqui para a mesa, é porque, assim, tem um ponto que eu não sei se eu estou certo, viu, Isaías? Mas o fato de você ter o tributo explicitado, para mim, faz toda a diferença. A gente tem um tributo no preço. A gente acha que é o produtor ou o vendedor que está cobrando caro. Ele não sabe quanto de imposto tem aquilo, não é? Quanto de imposto tem os produtos. A gente já tentou várias leis, e aí essas, sim, não pegaram, não existe, né? A última agora é botar na parede qual é o imposto médio. Eu tenho um pet shop pequenininho lá no Itaim, e tenho que botar na parede lá quanto é que tem de imposto na tosa, coisa ridícula, né? É uma empresa daquele tamanho lá, que fatura nada por mês, ter que cumprir um negócio daquilo. Quando, na realidade, talvez a coisa até seja outra, mas eu se digo assim, se a gente sabe exatamente quanto tem de imposto em tudo que a gente faz, é mais fácil o contribuinte reagir, mais fácil o contribuinte se disciplinar. A nossa disciplina, ou a nossa indisciplina fiscal, o que está na nossa cultura, você vê falar de corrupção, você não associa com disciplina fiscal. Você vê falar de aumento de tributo, você nem acha que é com você. Você cobra do teu representante no Congresso para aprovar determinadas coisas como se ele fabricasse dinheiro. Ninguém faz a conexão culturalmente. Faz racionalmente. Se eu chamar a atenção aqui e falar sobre, olha, para fazer esse programa aqui do governo, é preciso tantos milhões, e aí a gente está pensando em tal financiamento, aí você me acompanha no raciocínio, mas você não faz instantaneamente como sendo cultura. Se eu peço para o governo para prover determinado serviço, eu não associo que aquilo tem que ter um recurso para custear aquilo, né? Eu não levo uma proposta de onde ele deve tirar para... o que é que ele deve sacar para botar aquilo, que é exatamente um dos pontos que a lei faz, que a Fátima estava mencionando, né? Você, para criar uma nova despesa, você tem que tirar uma outra. Essa troca não está na nossa cabeça, não está na nossa cultura, né? A nossa cultura é que o governo pode tudo, que o governo fabrica dinheiro, ninguém... Aí, por isso, quando se fala de desvio de dinheiro, também a gente não associa ao bolso da gente. Você fica, poxa vida, fica escandalizado com aquilo, mas não associa do que é do teu bolso, que é você que está pagando aquilo. Então, a nossa cultura fiscal é muito deficiente. Eu falava, na época, que a gente... E, portanto, uma forma institucional, não dizer respeitar um governo ou outro governo. A gente tem que institucionalizar. É a norma social que ele estava se referindo. O Oscar lembrou aqui. É isso que a gente precisa. Esse desenvolvimento nós não alcançamos. A institucionalidade a gente tem. A lei está aí. Os órgãos de controle, de uma forma ou de outra, estão aí também e funcionam aí. Mas a gente daria um passo maior na hora que cada um de nós incorporarmos no nosso comportamento, na nossa forma de pensar, de assim, se eu pedir alguma coisa, eu tenho que pagar por isso. Que aí eu estava falando lá, e associando ao voto distrital. Assim, tem que ser da mão para a boca. Essa disciplina, tem que quase que ver isso acontecer
para a gente praticar. Mas um país desse tamanho, com um governo gigante em Brasília, a contribuição, os impostos indo tudo para lá e depois voltando de uma forma mais indireta, impossível, fica difícil para a gente melhorar essa nossa relação de causa e efeito entre o tributo e o gasto, entre o tributo e o serviço que eu deveria receber. A gente não tem essa coisa. Então, às vezes, está se falando de tributo, a gente está horrorizado com o tributo. Puxa, mas... E você não lembra que é você que vai pagar. A gente não faz o raciocínio como contribuinte. A gente até se escandaliza. Puxa, eu não sei para que tanto imposto. Mas ele não se indigna com o bolso dele. Acusando, ele não acusa no bolso. Ele acusa num nível mental de razão. Não. Ele olha e diz, poxa, mas para que tanto dinheiro? Mas não... Enfim. Então, a gente tem muito que desenvolver nisso, não na institucionalidade. O Alberto, você tem razão, Alberto, é uma coisa louca, né? O número de municípios, que eu acho que, na época da Constituinte, a gente tinha 4.000 e 3.000 e pouco, eu não lembro mais, né, lá nos idos de 80, 85, 86, quando começou o trabalho da Constituinte, eu acho que era 3.000, eu não sei. 3.000 em 65. 3.065. Não, em 65, na reforma tributária de 65, 65. tinha 3.000 municípios. 3.500, porque cresceu pouco. Na época da Constituinte, tinha 3.500, alguma coisa. E, de repente, deu um boom, apareceram 2.000 municípios. Né? Até o meu município lá no Ceará foi... E que é pior, um exemplo bem besta, desculpa agora, o exemplo paroquial. Mas, assim, dividir o meu município, lá no Ceará, e um município ficou com a despesa, o outro ficou com a receita. Era um município da região metropolitana, que tem um distrito industrial. O distrito industrial de Fortaleza está no município, se vocês já ouviram falar, de Maracanaú. Era um distrito do antigo município. Então, a receita do município está toda lá no distrito industrial. Então, separaram, ele virou um município e o outro ficou com as pessoas, com a prestação de serviço, sem dinheiro. Não é bacana? Quer dizer, é um negócio extraordinário. Quer dizer, isso, de tempos em tempos, vem, né, quando discute fundo de participação, mas a gente não faz um trabalho mais efetivo de embate, que isso deveria fazer parte da agenda federativa, que foi uma coisa louca que foi criada, né? A facilidade que chega a esses exemplos aberrantes, é uma aberração. Um fica com a despesa, o outro fica com a receita. Como é que vai funcionar? Né? Aí o que vai acontecer é que o que só tem a receita vai arranjar gás, vai fazer uma torre, né? Igual a que tem lá, não sei aonde, em Atlanta, não sei aonde. Tem em Lusiânia, tem uma torre que as pessoas veem no mundo inteiro, até turista vai lá ver a torre lá em Lusiânia, nos Estados Unidos. Então, vamos fazer uma coisa assim, né? Vamos fazer igual Paulínia, né? Não tem que gastar, vamos gastar. A gente cria. Então, é louco isso. De fato, você toca num ponto que faria muito bem para nós como país, e nessa coisa do Estado gigante, era a gente diminuir, porque aí tem uns 3 poderes lá, né? Aí tem que depois escalar o juiz, vai lá um juiz, vai lá o Ministério Público, vai lá não sei quem, e vamos em cima do contribuinte, né? Vamos tirar também um pouco para sobreviver. Bom, como o ministro Marcos foi convidado para falar 20 minutos, e ele falou que tem que pagar por coisas que a gente faz, e já passou um pouquinho dos 20 minutos, então eu estou começando a ficar com medo da conta. Mas eu queria agradecer imensamente pela sua generosidade, enfim, acho que todos já éramos fãs e ficamos mais ainda ao te ver falar com tanta transparência, com tanta tranquilidade sobre isso, que realmente foi uma coisa muito positiva para o Brasil, né? E só lembrar um pouco da tua associação entre o voto distrital e a ideia de responsabilidade fiscal, a ideia de taxação, né? Eu estava aqui, não estava mandando WhatsApp para ninguém, não, estava tentando achar as datas corretamente. Lembrar que o princípio do no taxation without representation, né, ele surge
na Inglaterra, no Bill of Rights, 1689. Ou seja, Estamos as coisas atrasados. se incorporam também, não é de uma hora para outra. Quer dizer, isso é de 1789. E uma coisa curiosa, esse Tea Party, que não é enfim, não é das coisas mais simpáticas que tem nos Estados Unidos, mas na sua origem, teve uma origem muito simpática, que era a ideia de que os ingleses estavam cobrando tributo sobre a população americana e que isso não era aceitável à luz do Bill of Rights, porque não poderia haver taxação sem representação americana, que não tinha no parlamento inglês, né? E agora eu estou, desculpa, você está lembrando essas coisas paroquiais, eu também estou. Eu me lembro da minha primeira aula de direito constitucional americano nos Estados Unidos, em 1900 e bolinha, onde tinha um caso, que era o caso Macaulay Maryland, né, onde a Suprema Corte Americana impedia que os estados estabelecessem taxação sobre o banco americano. O princípio aqui também foi utilizado no Brasil, mas a ideia de por que não podia cobrar tributo? Porque não havia ali o contribuinte e o representante, não eram figuras coincidentes, né? E no Brasil, sem dúvida nenhuma, há essa perversão, quer dizer, não só pelos motivos federativos que você colocou, quer dizer, essa intermediação federal dos recursos, mas também porque o tributo é pago por um setor muito restrito. Fica, de um lado, um grupo enorme de pessoas que acha que não paga tributo, porque paga diretamente, e, por outro, um grupo que tem enorme poder sobre o governo e que, de fato, tem redução tributária. Então, é difícil você estabelecer essa conexão. Eu acho que, realmente, a relação entre democracia, representação e transparência é o que vai permitir nós darmos um novo salto de qualidade para continuar nesse caminhar que vocês também iniciaram. Então, muito obrigado. Vamos pagá-lo com café. Ok. Muito bom. Muito obrigado.